Nesse momento do curso, já temos as ferramentas matemáticas necessárias e os conhecimentos de conceito de física para analisarmos os dois outros estudos que apresentei no início da aula. O primeiro estudo foi o movimento de um corredor, como o do Usain Bolt. O segundo estudo é agora o movimento do projétil. E o terceiro estudo veremos a seguir, que é o movimento sobre o plano inclinado. Para esse segundo estudo, farei uma afirmação. Um projétil lançado verticalmente tem aceleração constante ao longo de todo o movimento. Vamos pensar sobre essa afirmação. Antes disso, vamos analisar o movimento do projétil mostrado pela ilustração em GIF. Veja que existe uma pessoa com uma bola na mão, ela lança essa bola para cima, e essa bola sobe, chega à altura máxima e desce. O referencial adotado é x para cima como positivo e y para a direita como positivo. Como o movimento só ocorre somente na vertical, somente haverá o componente x do movimento. Analisando esse GIF, que foi baseado em equações físicas, observe que os deslocamentos sucessivos diminuem à medida que a esfera sobe. E na descida, esses deslocamentos aumentam. Logo abaixo, há um clipe de 16 quadros de um filme com 30 quadros por segundo. Entre os quadros 1 e 9, a bola se move verticalmente para cima. Os deslocamentos diminuem variadamente, tal como no GIF. Entre os quadros 9 e 16, a bola se move verticalmente para baixo. Os deslocamentos aumentam variadamente. Então, fizemos aqui a observação do fenômeno e criamos um diagrama do movimento, representado pelos clipes do filme. Nesse slide, apresenta a trajetória da esfera, que tem um movimento vertical para cima, até o quadro 9, e em seguida o movimento vertical para baixo, até o quadro 16. Note que a trajetória da bola é verticalmente para cima e verticalmente para baixo. A segunda figura desse slide é a função posição. Temos a posição em metro, em função do tempo em segundo. As distâncias aumentam positivamente à medida que o tempo avança, pois o referencial foi adotado como positivo para cima. Essa linha contínua azul não é a trajetória da esfera. Veja que a trajetória dela é vertical para cima. Essa linha contínua é, portanto, a função que descreve a posição para um determinado instante de tempo t. Então não confunda isso com a trajetória. Em 0,1 segundo, a partícula se encontra na posição 0,4. Vou considerar que esse tempo de 0,1 segundo corresponde ao quadro número 4. Então veja que o movimento da esfera é vertical para cima. No quadro 9, ela se encontra na posição mais alta da trajetória, que é representado por esse ponto central no meu gráfico da posição em função do tempo. E depois, no antepenúltimo quadro, ela se encontra numa posição que é análoga à posição de 0,1 segundos. Só que nesse momento ela se encontra descendo. Essa aqui é uma função quadrática no tempo. Veja que a função posição ela é proporcional a t ao quadrado. Note também que a concavidade da função é para baixo. Isto significa que a aceleração é negativa. Então, por mais que aqui esteja escrito a função posição, essa aceleração terá um valor negativo, pois na função posição, o sinal da aceleração indica se a concavidade é para baixo ou para cima. E além disso, a aceleração será a mesma para todo o movimento, pois eu tenho somente uma única equação para modelar esse fenômeno físico da bola subindo e descendo. Então agora posso afirmar que a bola se move verticalmente para cima e depois para baixo, e note que os deslocamentos diminuem na subida e aumentam na descida. E terceiro, que a aceleração será negativa e constante. Recorde que nesse movimento de projétil vertical, o referencial foi adotado como sendo positivo para cima. Assim, a aceleração é negativa. Vamos estudar essa afirmação. Então aqui está a escolha do meu referencial, pois o movimento é relativo ao referencial escolhido.
E aqui estou afirmando que a aceleração será negativa para baixo. Isso aqui é o sinal que indica que a aceleração é um vetor. Na subida, a aceleração é negativa e a velocidade é positiva, pois, como aprendemos nessa aula, quando o movimento se dá no sentido do referencial, a velocidade é positiva. Mas acontece o seguinte, que a aceleração e a velocidade têm sinais opostos. Em consequência, o movimento é retardado. A rapidez diminui com o tempo. Note que à medida que a esfera sobe, a rapidez diminui até que no ponto mais alto a rapidez é igual a zero. Ou, se você preferir pensar, a magnitude da velocidade está diminuindo com o tempo. E a magnitude diminui positivamente. Suponha um valor, que a velocidade inicial seja 10 metros por segundo, depois 5 metros por segundo e no final zero. Então veja que ela está diminuindo positivamente, porque ela vai no sentido do referencial. Mas a variação da velocidade é negativa, pois a velocidade final, 5 metros por segundo, é menor que a velocidade inicial, 10 metros por segundo. E a variação é a velocidade final, 5, menos a velocidade inicial, menos 10. Então 5 menos 10, menos 5 metros por segundo. Então a variação da velocidade é negativa. Na descida, a aceleração continua sendo negativa e a velocidade passa a ser negativa, pois na descida a esfera tem um movimento no sentido contrário ao referencial. Ela está retornando à origem. Por tal motivo, a velocidade é negativa. Então suponha que no ponto mais alto da trajetória a velocidade é zero. Um instante posterior a velocidade seja menos 5 metros por segundo. E quando ela está próxima da mão, menos 10 metros por segundo. Então veja que a velocidade está diminuindo. Menos 10 é um número menor que menos 5. Agora, se você quiser pensar na rapidez, a rapidez está aumentando na descida. Então vejamos o seguinte, na descida a aceleração e a velocidade têm sentidos iguais, têm o mesmo sinal. Isso indica que o movimento é acelerado. A rapidez aumenta com o tempo, ou a velocidade diminui com o tempo, pois a velocidade é uma grandeza vetorial e tem um sinal negativo, pois o objeto se move contrário ao referencial. Mas mesmo assim, a variação da velocidade continua sendo negativa. Vejamos, a velocidade final menos 10 metros por segundo e a velocidade inicial menos 5 metros por segundo. A velocidade final menos 10 menos a velocidade inicial menos 5 será menos 10 mais 5, que é igual a menos 5 metros por segundo. Então veja que ao longo de todo o movimento, a variação da velocidade é negativa. E como nós sabemos, a aceleração é proporcional à variação da velocidade. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Se ΔT é sempre positivo e ΔV é sempre negativo, a aceleração será sempre negativa. E no ponto mais alto, a aceleração continua sendo negativa, apesar da velocidade instantânea ser igual a zero. Em consequência, a variação da velocidade é menor que zero. A variação da velocidade é negativa. Então, no ponto mais alto, a velocidade é instantaneamente nula, mas a aceleração ainda é diferente de zero e negativa. Isto é, a natureza funciona de tal forma que a variação da velocidade dividida pelo intervalo de tempo, quando a partícula está instantes antes de alcançar a velocidade igual a zero, essa variação de velocidade de um valor finito para o valor zero vai me provocar uma aceleração constante e negativa. Então a lição desse slide é o seguinte, a aceleração é sempre constante, sempre negativa, devido à escolha do referencial, e que essa aceleração é uma grandeza vetorial que tem a mesma direção e sentido da variação da velocidade. O movimento do projétil é bem interessante, pois ele ilustra a inversão do movimento. E mesmo com essa inversão do movimento, a aceleração mantém o mesmo valor. Considere agora o meu referencial, x positivo para cima, o movimento do projétil verticalmente para cima e depois verticalmente para baixo, e o gráfico da posição em função do tempo.
Veja que à medida que a bola sobe, os deslocamentos diminuem até que ela atinge o ponto mais alto e os deslocamentos começam a aumentar. Os deslocamentos eu leio no eixo vertical, no eixo X. Então, na primeira parte da trajetória, vertical para cima, o objeto sobe com uma velocidade positiva, no ponto mais alto a velocidade é igual a zero, e depois a velocidade retorna com um valor negativo. Como eu sei a partir desse gráfico da posição em função do tempo, que a velocidade é positiva, nula e negativa? Lembre-se da inclinação da reta tangente. Se eu imagino esse ponto aqui e traço uma reta tangente imaginária, vejo que a inclinação da reta tangente é positiva. E isto está sinalizando que a velocidade é positiva. No ponto mais alto, a inclinação da reta tangente é nula. A reta tangente imaginária nesse ponto é paralela ao eixo dos tempos. Isso sinaliza que a velocidade é igual a zero. E na descida, se eu traço uma reta tangente sobre esse ponto, uma reta tangente imaginária, essa inclinação da reta tangente é negativa, sinalizando que a velocidade é negativa. Então veja que a velocidade é positiva, nula e negativa. O objeto se move no sentido do referencial, para e retorna. A aceleração tem sempre o mesmo valor. Isso pode ser visto a partir do gráfico da velocidade em função do tempo. Olhe que na subida a velocidade é positiva. Tem um valor aproximadamente 3 metros por segundo. No ponto mais alto, a velocidade é igual a zero. E no ponto simétrico, na descida, a velocidade é negativa. Tem um valor de aproximadamente menos 3 metros por segundo. Então note que a velocidade é positiva, nula e depois negativa. Nesse gráfico V por T, a inclinação da reta tangente fornece aceleração. Note que a reta tangente terá sempre a mesma inclinação. Logo, terá sempre o mesmo valor. E o valor dessa aceleração é identicamente igual à aceleração da gravidade. Então, a aceleração é equivalente a menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. A aceleração nunca é zero. Nesse ponto, a velocidade é zero, mas a aceleração tem sempre o mesmo valor. Pois se eu calculo aqui a inclinação da reta tangente neste ponto, eu encontrarei que ΔV sobre ΔT vai fornecer o valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E considerando o sinal, porque a inclinação dessa reta tangente aqui é negativa, será de menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Uma vez que o movimento do projétil tem aceleração constante, a sua equação de movimento é a equação quadrática no tempo. Temos aqui, então, a posição final será igual à posição inicial, mais a velocidade inicial de lançamento vezes o tempo, menos meio vezes a aceleração da gravidade, ou aceleração de queda livre, vezes tempo ao quadrado. Derivando essa função posição em relação ao tempo, temos a velocidade. A velocidade final vai ser igual à velocidade inicial, menos a aceleração de queda livre, vezes o tempo. E a aceleração, que é dada pela derivada da função velocidade em relação ao tempo, será igual a menos g. Uma vez lançada, a aceleração sempre será a mesma. E aqui surge uma grande dúvida dos estudantes. Enquanto a pedra está na minha mão, ela vai ter a aceleração da minha mão. Mas uma vez solta, uma vez ela largada, uma vez ela tendo perdido o contato com a minha mão, ou a aceleração do projétil, será sempre a aceleração da gravidade, de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se eu lançar com uma velocidade inicial maior, assim que a pedra perde contato com a minha mão, a aceleração dela será 9,8 metros por segundo ao quadrado. A aceleração é uma grandeza constante e imutável próxima à superfície da Terra. Isto eu posso ver a partir da função movimento. Assim, para qualquer instante de tempo t, eu vou afirmar para vocês, a altura depende da posição inicial e da velocidade inicial, são as condições iniciais, x0 e v0x. x0 é a altura inicial, o qual o projétil perde contato com a minha mão. E a velocidade inicial é essa velocidade de lançamento. A função velocidade depende da velocidade inicial. A rapidez vai diminuir na subida e aumentar na descida, devido ao tempo t na parcela gt. E, finalmente, repito, a aceleração não depende das condições iniciais. A aceleração não depende de x0 e v0. Matematicamente, isto é nítido. Se você pega a função posição
e calcula a derivada segunda em relação ao tempo, essas constantes x0 e v0x se cancelam, tem derivada nula. Logo, a aceleração será menos g, por mais que você tenha valores diferentes de x0 e v0. O tempo de subida, ou tempo subindo, pode ser obtido a partir da função da velocidade. Basta isolar o tempo nessa equação. O tempo será a velocidade inicial menos a velocidade final, dividido por g. Veja que esse tempo de voo depende da velocidade inicial. Então, quanto menor a velocidade inicial, menos tempo ele vai ficar em voo. Quanto maior a velocidade inicial, mais tempo ele fica em voo, porque o tempo é proporcional a v0. Na altura máxima, a velocidade é igual a zero. Então, utilizando v igual a zero na função velocidade, eu posso obter que o tempo é igual a v0x dividido por g. Então, está aí novamente a afirmação anterior. O tempo é proporcional à velocidade de lançamento. Quanto maior a velocidade de lançamento, mais tempo o projétil permanece no ar. Utilizando essa expressão para o tempo, que é igual a v0x dividido por g, e substituindo na equação de movimento, eu terei que a posição máxima que o projétil alcança será igual à posição inicial de lançamento mais a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2g. É uma equação que eu espero que você saiba obter a partir de manipulações algébricas. Veja que a altura máxima depende da posição inicial. Quanto maior a velocidade inicial e quanto mais alto eu lance o projétil, maior será a altura que ela é capaz de atingir. E, finalmente, o tempo para subir e descer é 2 vezes o tempo de subida. Veja que o tempo de voo depende da velocidade inicial.